indígenas. Uma pesquisa coordenada pelo antropólogo, missionário e pastor Ronaldo Lidório informa que a igreja indígena está presente em diferentes níveis de representação, em 150 etnias, possuindo igreja local com liderança própria em 51 e sem liderança própria em 99. A presença missionária evangélica se encontra em 182 etnias indígenas, representando mais de 30 agências missionárias evangélicas e quase 100 diferentes denominações. Mas, segundo o estudo, ainda há muito o que fazer. Não há presença missionária em 95 etnias conhecidas, 27 etnias isoladas e 25 a pesquisar, totalizando 147 etnias sem presença missionária. Você tem orado pelos indígenas? Você já contribuiu de alguma forma com missões entre os indígenas? Os índios do nosso Brasil também precisam de Jesus. Momento missionário. Missão Kaiowá, a serviço do índio para a glória de Deus. Missão Evangélica Kaiowá. Criada em 28 de agosto de 1928, fruto do sonho de Albert Maxwell, pastor presbiteriano norte-americano, que dedicou atenção especial aos índios da região de Dourados, do Mato Grosso do Sul, da tribo Kaiowá. A Missão Kaiowá, com sede em Dourados, hoje dirigida pelo reverendo Benjamin Bernardes e sua esposa Margarida, atua nas aldeias da região Carapó, Amambaí, Taquapiri, Sassoró, Porto Lindo, Guaçuti, Jacaré, Limão Verde, Campestre, Cocuê, Panambi. E também junto aos índios Chavantes, no município de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Cada uma delas possui uma igreja. O grande alvo da missão é buscar novos campos e alcançar as demais tribos indígenas brasileiras que nunca ouviram falar do Evangelho. Para tanto, conta com o trabalho de seus 84 missionários colaboradores, 38 indígenas e 46 não indígenas. Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil. Organizada em 2008, a IIPB promove o evangelho conectado à realidade e cultura das aldeias, contando com lideranças indígenas capacitadas. Como você pode contribuir com a Missão Kaiowá? Contribuições com os projetos apresentados à SAF pelas representantes da Missão Kaiowá de sua igreja e doações. Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Jorge. Eu sou a Bia. Eu sou o Ângelo. Essa é a Maria Antônia. E nós estamos esperando também o Lauro. Nós somos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na Missão Evangélica Kaiowá, na aldeia Taquaperi. A nossa aldeia fica na cidade de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai. E fica distante 157 quilômetros da sede da Missão Kaiowá, em Dourados. Nós temos uma população aproximada de 3.400 indígenas. É uma aldeia considerada até grande, né, em relação àquelas que nós estamos acostumados a ver na televisão. As pessoas moram um pouquinho distantes umas das outras, como se fosse uma grande zona rural. E a língua falada aqui é o Guarani Kaiowá. Eles também falam um pouquinho de português e um pouquinho de espanhol. O nosso trabalho envolve o pastoreio da igreja, né, que está plantada aqui na aldeia, e nós realizamos também trabalhos de evangelização, trabalho com crianças, adolescentes, jovens, né, e também damos assistência a 2 outras congregações. Uma que fica aqui na nossa aldeia mesmo, e outra que fica numa outra aldeia que fica mais ou menos a 40 quilômetros aqui da base
onde nós estamos localizados, né? Um dos grandes desafios de nós proclamarmos o Evangelho no meio do povo kaiowá é porque eles falam uma outra língua, né? Como a Bia disse, que é a língua Guarani Kaiowá. Então é importante que nós aprendamos a língua do povo para que nós possamos transmitir o Evangelho nessa língua. E também eles têm muitos costumes diferentes dos nossos, é uma cultura diferente da nossa, uma visão de mundo diferente da nossa visão também, né? Então nós temos esse grande desafio de poder pregar o Evangelho para um povo de uma língua diferente e de uma cultura diferente. Hoje a nossa igreja ela está presente aqui na aldeia já há cerca de 60 anos e nós já temos bastante igrejas evangélicas espalhadas aqui na nossa aldeia também. No entanto, o trabalho de discipulado, de fundamentação bíblica é de fundamental importância, porque embora a igreja já esteja presente aqui, muitas vezes existe sincretismo religioso, as pessoas elas não conseguem entender a mensagem do Evangelho e muitas vezes elas acabam se afastando também, né, da presença do Senhor. Então é necessário nós sempre estarmos voltando aos princípios básicos da fé cristã, né, e reforçando a palavra de Deus na vida e no coração destas pessoas. E os nossos motivos de oração, então, é que vocês estejam orando pela nossa família, né, pelo final da gestação da Beatriz, ela já está no 8º mês, né, de gravidez, esteja orando para que Deus abençoe a saúde dela, do Lauro, né, que o parto seja uma bênção. Também peço que vocês estejam orando pelo fortalecimento da igreja, da liderança e das famílias da igreja e para que Deus esteja abrindo, né, o coração do povo para que eles possam receber, entender e ser transformados por esta mensagem transformadora que é a mensagem do Evangelho. Obrigado pelas orações que vocês fazem por nós, pelo apoio, né, no nosso trabalho e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Na nossa língua, Nyandejara Tapenderovassá. Em 2001, eu e minha esposa Rossana estávamos concluindo nosso trabalho entre os Concombas, lá na África, com foco em plantio de igreja e tradução da Bíblia, e nós viemos para a Amazônia brasileira. A PMT, em parceria com a Missão Amém, ela disse: Ronaldo, você e Rossana vão pesquisar uma região com necessidade de pregação do Evangelho, que a gente fala sobre essas 121 etnias sem o Evangelho. Parece que é fácil encontrar esse pessoal, mas não é fácil. Nós sabemos os nomes, sabemos a localização, mas você chegar e entrar em uma aldeia e ser bem recebido é uma outra história. E a PMT mencionou: vocês vão encontrar uma região com grave necessidade do Evangelho e vão formar uma equipe missionária, e nós vamos caminhando assim. Então o primeiro desafio era encontrar etnias indígenas não evangelizadas. Conversando com o missiólogo Paulo Botrel, ele disse: Ronaldo, há mais de 100 etnias não evangelizadas, onde sabemos nenhum missionário jamais passou, mas há 3 que ficam aqui no estado do Amazonas, bem juntinhas uma da outra. São as etnias Cambeba, Mirã e Cocama, de vertentes étnicas que jamais foram contactadas antes, assim, pelo menos por uma missão, organização missionária e assim por diante. E nós fomos então para Manaus. Eu tomei um voo em Manaus, fui até Tefé, uma outra cidade, ali no Amazonas. Em Tefé aluguei uma voadeira, que é essa canoa motorizada, com motor de polpa, motor 40, bem veloz. Contratei um piloto para a voadeira e eu disse: eu quero subir o Rio Solimões e o Japurá. Eu tinha as coordenadas até aquelas 3 etnias, da região pelo menos, e aquele piloto então me levou, fomos juntos ali 2 dias e meio subindo o Rio Solimões e o Rio Japurá. Passamos da região chamada Maraã, chegamos lá acima de Maraã e havia uma região de ribeirinhos. Eu fui me informar sobre as tribos Cambeba, Mirã e Cocama. Eles falaram: nós já ouvimos falar dessas tribos indígenas, mas ficam bem dentro da mata e é impossível entrar de voadeira, de canoa. Vocês terão que entrar a pé e precisam contratar um guia, porque é difícil chegar até lá, não há nenhuma picada, nenhuma trilha, precisarão de um bom guia. E eu procurei um guia na região, encontrei um guia indígena. Ele era um caçador. Os caçadores são os melhores guias, ficam dias, às vezes semanas na mata e sabem tudo por ali. E era um senhor assim, bem baixinho, mas na mata ele, um gigante, sabia de tudo, conhecia tudo.
era um caçador indígena. Ele disse: eu conheço as tribos, eu nunca entrei nas aldeias, mas sei onde ficam, eu posso te levar até lá. Eu disse: quanto tempo para ir e voltar? Ele falou: olha, de viagem é assim, são 4 dias para ir e 3 dias para voltar, então 7 dias no total. Eu achei estranho, 4 e 7, eu perguntei: mas por que 4 para ir e 3 para voltar? Ele disse: porque na ida a gente vai tentando achar o caminho, né? Aí a gente acha depois do caminho, então na volta a gente já sabe o caminho e volta mais fácil, né? Não senti muita segurança, mas é o meio da região. Então vamos. Primeira vez que eu entrei na floresta amazônica, se você entra na mata amazônica pela primeira vez, você fica impressionado, não é? Aquela mata verde, árvores altas, cipó, mato por toda parte, raízes coloridas, não é? Pássaros cantando, etc. E impressionado, a cada passo eu fazia uma pergunta: qual é o nome dessa árvore? Qual é o nome daquela planta? Ele respondia. Depois de meia hora ele parou e disse: olha, eu não falei porque não achei que era necessário, mas você pergunta muito, então tenho que te falar. Na minha tribo nós temos um tabu. O tabu é o seguinte: na mata a gente não conversa, então totalmente calado, 7 dias sem conversar com ninguém. Mas na primeira noite foi interessante. Vocês sabem, quem já andou na mata amazônica, que 4h30 da tarde, quando é mata fechada mesmo, 4h30 está quase já totalmente escuro, não é? Então 4h30 você para e você vai escolher uma das milhares de árvores para amarrar a sua rede, né? Você pode escolher. Está ali a sua rede. Se tiver um igarapé, um riachinho por perto, toma um banho ali mal tomado, come alguma coisa, porque o que você quer fazer de fato é descansar. Caminhar 10, 12 horas por dia na mata é exaustivo, é exaustivo. Você carrega uma mochila, o terreno é muito acidentado, você sobe, desce, aquela mata ela é totalmente molhada, você caminha ali com os pés na água o tempo todo mesmo. Então chega no final da tarde, você está quebrado, você quer descansar. E ali nós tomamos um banho mal tomado, comemos alguma coisa, deitamos, cada um em sua rede. Eu pensei: vou dormir para amanhã cedo conseguir enfrentar o segundo dia. Que ele estava preparado, não é? Eu nem tanto. Eu vinha lá das savanas africanas, tudo sem esses obstáculos, e aquela era uma experiência nova para mim. Mas o índio, aquele meu guia, não me deixou dormir a noite inteira. Ele levantava da rede, descia da rede, ele mexia com a própria rede, com a minha rede, ele ligava, desligava a sua lanterna, etc. E eu tentando respeitar o tabu que ele tinha de não conversar. Mas lá pelas 5 horas da manhã eu quebrei então o tabu e disse: olha, não tem jeito, tenho que te falar, nós vamos daqui a pouco voltar a caminhar, e desse jeito não dá. Se a gente não dormir, não descansar, a gente não consegue caminhar no dia a dia. São 7 dias. Por que você se mexe tanto, fica tão inquieto à noite? Ele disse: olha, eu não quis falar com você antes, mas eu morro de medo de onça, e aqui é cheio de onça. Eu não havia pensado em onça até então. Aí na minha rede eu pensei o seguinte: bem, se ele que é índio, caçador, morre de medo de onça, eu acho que é bom eu também. A partir daquele dia eu comecei, eu morro de medo de onça até hoje, né? E aí segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu me lembro, eram as 3 horas da tarde. E aí o GPS mostra que a uns 500 metros adiante está a primeira aldeia da tribo, de uma daquelas 3 tribos, não sabia qual naquela altura. O coração bate forte, porque de fato era uma região remota, 2 dias e meio de voadeira, 4 dias de caminhada na mata. É um local, você pensa como serei recebido e assim por diante. E nós entramos, e eu falei: se eles falam o Nhengatu, que é a língua geral daquela região, aquele meu guia falava em Nhengatu, e eu disse: se eles falam em Nhengatu, você então vai ser o meu intérprete. E planejamos alguma coisa e entramos na primeira aldeia. E havia uns 30 indígenas no meio da aldeia, todos estavam trabalhando, não havia nenhuma mulher, apenas 30 homens ali trabalhando, limpando, arrancando os matinhos, preparando um local ali no meio da aldeia para alguma coisa. Eles olharam para nós, um conversou com o outro, mas nem pararam de trabalhar. Nós ficamos por ali, na periferia da aldeia, deixamos mochila, chapéu, aquela coisa toda. E aí fiquei de pé, usando o meu guia como intérprete. Eu disse: olha, meu nome é Ronaldo, eu vim visitá-los. E aí um deles disse: olha, pode ficar aí à vontade, pode ficar sentado, se precisar de alguma coisa você fala. E continuaram trabalhando. E ficamos ali mais uma meia hora, conversamos outra coisa, eles respondiam educadamente, mas também sem deixar de trabalhar. Aí fomos aproximando, até que chegamos quase perto do círculo de indígenas, que eram da tribo Cambeba, soube depois. Eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Apenas para puxar a conversa.
E um deles falou: nós estamos preparando aqui o lugar para o culto que nós teremos hoje à noite. Aí eu fiquei assim surpreso, e eu disse: culto? Vocês são crentes? Aí eles pararam de trabalhar, ficaram também surpresos, olharam para mim e disseram: mas é claro que nós somos crentes. E você não é crente? Eu disse: não, eu também sou crente. E eu me lembro que 2 indígenas embaixo de uma árvore um pouquinho mais distante gritaram assim: aleluia! E eu disse, eu pensei comigo: esse pessoal é crente e é pentecostal. Eu disse: qual foi a missão que lhes pregou o evangelho? Eles falaram: não conhecemos missão. Qual foi o missionário que passou por aqui? Nunca ouvimos falar em nenhum missionário. Eu disse: mas quem lhes trouxe o evangelho? Ah, foi um pescador ribeirinho, o nome dele é Seu João. Seu João mora logo ali embaixo, em um flutuante. Quem já esteve no norte sabe o que é um flutuante. É uma casinha construída sobre troncos de madeira que flutuam, né? Em um igarapé, um rio, coisa assim. Era um pequeno rio. Eu segui pela trilha, cheguei até esse pequeno rio. Havia ali um quartinho, que era a casa do Seu João, esse flutuante. Esse quartinho, meus irmãos, tinha no máximo 4 por 4 metros. No quartinho. A janela estava entreaberta. Eu olhei pela janela. Lá dentro havia 4 redes penduradas, bem velhas, uma cadeira quebrada e uma panela grande. Só isso, naquele quartinho. Sentado num canto, no chão, até mesmo porque a cadeira estava quebrada, estava lá um homem de meia idade, lendo a Bíblia, aparentemente com muita dificuldade, passando o seu dedo a cada frase que ele balbuciava, e era o Seu João. Eu dei a volta, bati a porta daquele casebre. Um homem, também assim, estatura mediana, roupas rasgadas, abriu a porta, tomou um susto. Eu disse: Seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu vim de longe, eu vim lhe visitar, eu sou um missionário. Quando eu falei sou um missionário, ele abriu um sorriso, ele disse: só um minuto, por favor. Correu e abriu a outra janela e gritou: Maria! Era a esposa, João e Maria. Maria, vem depressa, Maria, para casa e traga os meninos, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E aquele negócio, meus irmãos, mexeu comigo. Porque enquanto a Maria pegava os meninos, Seu João arrumava o casebre, eu fiquei ali na porta esperando uns talvez 10 minutos. E eu pensei o seguinte: quem é um missionário de verdade? Eu estava ali, meus irmãos, eu tinha sustento missionário para aquele trabalho, cobertura de oração, igreja enviadora, PMT, missão amém, etc. Tinha um guia, estava com as botas Timberland próprias para andar na mata, GPS, bússola, etc. Voadeira me esperando, passagem aérea para voltar para casa. Eu tinha tudo isso, a estar perante um homem que não tinha nada que eu tinha, mas um homem cheio de paixão e desejo de obedecer ao Senhor Jesus. Falei: Seu João, missionário de verdade é o Senhor, mas me diga, quem é o Senhor? Ele disse: meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu pensei: só podia ser. E eu participei de um negócio que não sei se você já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu respondi: já ouvi falar. E nessa conferência missionária, o pastor da minha igreja diz: nós precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu de Jesus. E foi na cidade de Tefé que eu morava. Eu fui em Tefé, o pessoal ou era crente ou já tinha ouvido de Jesus. Eu peguei minha canoa, fui nos derredores, o pessoal já tinha ouvido de Jesus. Eu entrei nesse riachozinho, nesse rio, desemboquei nesse lugar distante, encontrei aqui 3 tribos indígenas. Eles não tinham ouvido de Jesus, e eu pensei: este é o lugar do crente, pregar o evangelho. Eu disse: o senhor vive de quê? Ele disse: eu sou pescador. Eu olhei para aquele riozinho e perguntei: e aqui, Seu João, tem peixe? Ele disse: meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus, 2 na etnia Cambeba, 2 nos Miranha, 2 nos Cocama. Ele disse: jamais fui a uma escola, eu aprendi a ler lendo a Bíblia, é o único livro que eu já li até hoje. Jamais frequentei, fui treinado, tive a oportunidade de passar por qualquer escola de treinamento missionário, mas Deus derramou graça. Chegando aqui, aprendi a língua em Igatu. O pouco que eu sabia de Jesus eu falei, o povo se converteu. Hoje à noite, as 6 igrejas vão estar reunidas em um culto aqui hoje à noite. Você vai ver o negócio pegando fogo. Você vai ver Deus. E tinha 3 fogueiras, pegou fogo mesmo. Mas aí quem é pai vai entender o que eu vou falar agora. Chegaram Maria
e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. O negócio é o seguinte, irmãos: se você for missionário e for assim meio aventureiro, você vai para qualquer lugar de coração cheio. Se a sua esposa abraçar a causa, vai com você, está tudo abençoadíssimo e tranquilo. Agora, levar os meninos é uma coisa diferente. Para quem é pai, levar os meninos para a situação de risco é um negócio difícil. E ali estavam João e Maria e 4 meninos entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei: seu João, isso é loucura, seus filhos estão aqui há anos, aqui não tem clínica, hospital, estrada, escola, nada. Qual vai ser o futuro desses meninos? Aí seu João me puxou assim no cantinho e sussurrou no meu ouvido: eu estou deixando para eles uma herança. Aí eu olhei para aquele casebre caindo aos pedaços, uma canoa que ele tinha quase afundando. Eu pensei: só se ele escondeu o ouro na mata, porque herança aqui eu não estou vendo. Falei: que herança é essa, seu João? Ele me puxou mais um pouquinho para os meninos não ouvirem. Eu abaixei, ele sussurrou no meu ouvido e disse assim: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Esta é a herança que eu deixo para os meus filhos. Eu era recém-convertido, jamais fui a uma escola, jamais li nenhum livro, jamais tive oportunidade de participar e frequentar essas escolas aí que treinam missionários, das quais eu ouço falar. Mas cheguei em um lugar, aprendi uma língua, aprendi o que eu sabia. Eles se renderam aos pés do Senhor Jesus. 6 igrejas estão vivas nesse lugar hoje. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu voltei aqueles 3 dias de caminhada, meus irmãos, com a plena certeza do porquê Deus havia me dado aquela experiência, como primeira experiência minha na Amazônia. Depois de 9 anos de trabalho lá na África, eu precisava, meus irmãos, relembrar no Senhor que não é mesmo por força, não é por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos vocaciona, Deus está à procura de corações quebrantados e prontos para obedecer. Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estar falando contigo, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor olhou para a nossa nação, Senhor Deus, com teu olhar, Senhor Deus de misericórdia, viu a necessidade, Senhor Deus, do nosso povo, Senhor, estar sem Deus. Obrigada porque tu enviaste de uma terra distante para uma terra mais distante que é a nossa, Senhor. Enviaste missionários, Senhor Deus. Teu servo Simon, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, que aquele fez esta obra maravilhosa, cumpriu o ID em tão pouco tempo, Senhor Deus, e tu o recolheste, Senhor. E hoje continuamos, Senhor Deus. Essa obra continua e hoje nós do Brasil envia, Senhor Deus, missionários, Senhor Deus, para outras terras também distantes, Senhor Deus, para também este imenso território que é o Brasil, Senhor Deus. Obrigada, Senhor. Os teus servos são sustentados por ti, Senhor Deus, nas suas necessidades, enfrentam muitas barreiras, Senhor, quando estão no exterior, Senhor Deus, em países também muito distantes, Senhor. A barreira da língua, dos costumes, da alimentação, também, Senhor Deus, dos regimes políticos, Senhor, que não permitem que teu evangelho seja pregado, Senhor. Sustenta os teus servos. Neste momento também de pandemia, enfrentam as doenças locais e as doenças desse vírus, Senhor. Muitos já foram ceifados, Senhor. Neste momento encontram-se também internados alguns dos teus servos, Senhor, e servos, Senhor. Envia a cura, Senhor Deus. Fortalece a sua fé, não deixe eles desanimarem, Senhor. Também aqui, Senhor Deus, os teus servos que são enviados para os povos indígenas, Senhor Deus, e ali enfrentam também o contrário, Senhor. Eles não conhecem a nossa língua, Senhor. Ilumina os teus servos, que as mensagens sejam preparadas, Senhor Deus,
sempre orientadas por Ti, que eles possam, Senhor Deus, aprender o nosso Evangelho, a nossa língua. Senhor Deus, que os Teus servos, professores ensinam, Senhor Deus, também no Instituto Bíblico, Senhor Deus, a dificuldade daqueles que foram escolhidos por Ti para voltarem às Tuas tribos, Senhor, ao Seu povo. Encontro também a dificuldade de entender o Evangelho, Senhor Deus. Que os nossos professores, os Teus servos, missionários, possam, Senhor Deus, iluminados por Ti, Senhor Deus. Olha, eu te peço, para que eles possam ensinar, Senhor Deus, a esses missionários que estão se preparando, Senhor Deus, em todo o território nacional, Senhor, para levar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Não deixe eles desanimarem, Senhor Deus. Sustenta os Teus servos e nós que ficamos, Senhor Deus, que temos a oração, Senhor Deus, como base, Senhor. Também, Senhor Deus, nos desperta para enviarmos, além de orarmos, enviarmos recursos, Senhor, contribuições, Senhor, doações, Senhor, para que esses Teus servos se sintam também amparados por nós, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, nos orienta também, nos desperta, que aqui também possamos, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho, as boas novas de salvação para aqueles que nós encontramos, Senhor Deus, pelos nossos caminhos, pelo nosso dia a dia, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Continua, Senhor Deus, nos sustentando a Tua obra, Senhor, que não é nossa, Senhor, porque a seara, Senhor Deus, é grande e os trabalhadores são poucos, Senhor. Obrigado por tudo. Fica conosco, nos ajuda. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que um dia Tu enviaste para nos resgatar, Senhor Deus, que nós possamos cumprir o Teu ide, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Senhor.
Soberano Deus e nosso eterno Pai Celestial, santificado seja o vosso nome. Pai maravilhoso, aproveitando o ensejo desse trabalho, desta semana de conscientização missionária, nós oramos para todos os teus filhos, Senhor, para que a chama do teu Espírito arda em seus corações em forma de evangelização e trabalho missionário. Pai, nós estendemos o nosso clamor em favor de todos os povos não alcançados, os povos indígenas, os povos que vivem às margens dos rios, os ribeirinhos, também, Pai, os ciganos que não são alcançados pela Tua Palavra ou que são dificilmente alcançados. Pai, também aqueles que migram para a nossa pátria, que precisam da Tua Palavra. Também, meu Pai Celeste, os que vivem afastados da zona urbana, na zona rural, os sertanejos. Pai Santo, abençoa que sejam alcançados, Senhor, pela Tua Palavra. Também, Pai, aqueles que são da classe mais rica, Senhor, que dificilmente são alcançados com a Tua Palavra, com a evangelização. Os povos mais pobres, Senhor, que também dificilmente são alcançados, pois estão mais distantes. E também, meu Pai, os quilombolas e também os surdos. Todos esses povos, Senhor, são pessoas que são de difícil alcance. Nós oramos para que todas as barreiras sejam removidas e que a Tua Palavra, Senhor, possa ser colocada à disposição deles e eles possam ser alcançados fartamente pela Tua Palavra, pela Tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A dica literária de hoje não é um livro, mas é um filme sobre o trabalho missionário com uma tribo indígena do Equador. Este filme, Terra Selvagem, que fala sobre um grupo de missionários, de 5 missionários e suas esposas e irmãs, que foram para o Equador evangelizar uma tribo indígena. Só que, infelizmente, 5 deles foram mortos e depois da morte desses 5 missionários, um inclusive é o Jim Elliot, a esposa do Jim Elliot e mais a outra irmã de outro missionário ficaram ali naquela tribo para continuar o trabalho que eles foram para realizar. E no final, toda a tribo foi alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então é uma história assim de triste, mas também de perdão e de amor. E eu recomendo, este filme para que você assista. Ele é muito interessante. E eu acho que ele deve ter no YouTube ou então por alguma distribuidora como a BV Filmes. Que Deus possa colocar em nosso coração o desejo de nos envolvermos cada vez mais e mais com missões. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da Semana Missionária e o meu desejo é que nós, povo de Deus, que já fomos alcançados pelas boas novas do Evangelho de Cristo, possamos olhar com o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, intercedendo pelos povos minoritários do Brasil, pois eles também precisam de Jesus. Que o Senhor desperte em nossos corações um ardor missionário de tal modo que nos motive a orar, contribuir e, quem sabe, até ir pelos campos missionários. Agradeço a Deus pela inspiração para realizar este trabalho, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus agradecimentos à presidente e diretoria da Federação de SAFES por permitirem a realização deste evento. As presidentes de SAFES que contribuíram enviando as suas tarefas.
as irmãs Lucimar, Leonor, Alessandra, Camille, Janaína, Emelina, Janete e ao pastor Eliseu, que oraram em favor dos povos minoritários. Aos irmãos Jaziel, Kelly, Ângela e Josilene, que doaram uma parte do seu tempo no preparo das reflexões. Ao maestro Galciomar e Eliane Rangel, que contribuíram com os louvores. A Alessandra Monteiro, da IPB de Barra de Tabapuana, que contribuiu com o envio dos vídeos do trabalho dos missionários Ramon e Heloísa entre os quilombolas e Jorge e Bia entre os indígenas. As SAFs parceiras das IPBs de Barra de Tabapuana e Conceição de Jacareí, igrejas que foram fruto de evangelismo e missões. A Emelina Farias, meu elo de ligação com as irmãs de Barra do Itabapuana. E a todos que participaram, compartilharam os vídeos e que contribuíram para a realização desta semana missionária. Ao nosso Deus sejam dadas honra e glória. Secretaria de Evangelismo e Missões do Trabalho Feminino do Presbitério de Nova Iguaçu. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Sejamos